pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma live do Cotidiano. Meu nome é Camila Abidão, você já me conhece. Essa semana nós estamos na Semana da Liberdade. Por motivos de casamento, ontem eu não fiz a live. Como assim, Camila, motivo de casamento? Pois é, eu ainda vou contar essa história pra vocês em uma outra oportunidade. Por enquanto vocês ficam só curtindo aí as fotos. Ontem, 27 de julho, eu completei 1 ano de casamento. E eu quis casar de novo. E eu casei de novo. Então é isso, tá bom? Mas eu conto essa história um pouquinho mais pra frente, tá bom? Pessoal, essa semana a gente tá na Semana da Liberdade e eu quero conversar com vocês sobre isso. O que é realmente liberdade? Né? Acho que assim, pelo menos pra mim, um dos conceitos, uma das coisas mais importantes na vida é a gente ser realmente, plenamente livre. Nenhum de nós foi feito para viver em escravidão, né? A palavra de Deus fala que Cristo nos libertou e para a gente não se submeter novamente a um jugo de escravidão, né? Foi para isso que ele veio, foi para nos relacionarmos de novo com Deus Pai, e esse relacionamento ele é um relacionamento de liberdade. A Bíblia não é um livro de proibições, a Bíblia não é um livro de dizer o que você não deve fazer, não faça isso, não faça isso, não faça isso. De jeito nenhum, muito pelo contrário, Deus desde o princípio, ele nos deu total e completo livre-arbítrio, né? Nós nos tornamos escravos do pecado justamente quando a gente desobedeceu ele e nos tornamos escravos daquilo que a gente decidiu fazer. E quando a gente decidiu isso, então aí realmente que a gente começou a ser escravo. Mas aí Cristo, na sua imensa misericórdia, ele veio, morreu na cruz por nós, para justamente restabelecer esse poder, o poder da decisão para nós. Mas eu vou explicar essa história direitinho para vocês, para que vocês entendam por que isso. Porque muitos de nós, muitas vezes, fala da Bíblia, fala de conceitos da Bíblia, recita versículos bíblicos, mas não está entendendo muito bem do que está falando. É um conceito superficial, um conceito vazio. E a palavra de Deus não tem nada de superficial. Tanto é que a palavra de Deus fala que ele é o verbo. O verbo é a fala que denomina, é aquela palavra que determina, demonstra uma ação. Né? Então Deus é aquele que fala e faz. Desde a criação do mundo, ele falava e fazia. Ele falava e fazia. Ele nunca falou e não fez. Ele fala e faz. Tá bom? Então é uma palavra que tem poder, porque ela gera uma ação. E toda ação tem um resultado. Toda ação tem um resultado. A inação, a falta de ação também gera um resultado, que é morte. Tá bom? Ou então você falar uma coisa e fazer outra também gera um outro resultado, que também é morte. Isso se chama mentira. Tá? Gente, então vamos lá. Essa semana a gente vai um pouquinho mais adiante, porque ontem eu acabei não fazendo essa live. E eu separei essa série em quatro formas da gente falar do que é ser livre. E eu vou te dizer uma coisa. Só tem como você ser livre. Só tem como você ser livre se você for viver pelo Espírito. Sério, Camila? Sim, sério. O que acontece? Deus formou o mundo. No 6º dia, ele criou o homem e a mulher. E ele falou, dominem sobre todas as coisas. Tá? E aí eu vou falar pra vocês o seguinte, Deus falando isso. Tá vendo tudo isso aqui? É de vocês. É o meu presente pra vocês. Tem aqui a árvore da vida, vocês comam dela. E tem essa árvore que tem um fruto, chamado fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Não comam desse fruto, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Tá bom? Tá bom. E aí você conhece a história. Um dia, Eva passeando pelo jardim sem o Adão, ela estava sozinha, chega a serpente, e vai lá e começa a falar pra Eva, mas Eva, é verdade que Deus falou pra vocês não comerem de nenhuma árvore, de nenhum fruto de nenhuma árvore. Tipo, Deus falou isso, Eva? A Eva, não foi isso que Deus disse. Deus falou que a gente pode comer de todos os frutos. O que a gente não pode é comer nem tocar. Olha só, aí ela já vai contar, ela já muda. Nem comer, nem tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Senão a gente morre. E aí vem a cobra e fala, não, Eva, você não entendeu. Deus está falando isso porque se você comer desse fruto, você vai se tornar parecida com ele. Você vai conhecer o bem e o mal. E é claro que você não vai morrer. E aí o que a Eva faz? Começa a olhar para o fruto. E começa a desejar o fruto. Até que ela vai lá e come do fruto. Não só comendo do fruto, ela foi lá levar para o Adão. Adão, olha só o que eu descobri. Leva para o Adão come. E aí o que acontece? Os olhos deles se abrem para o conhecimento do bem e do mal e eles percebem que estão nus. Tá? E aí eles se escondem e tudo mais. E aí você também já conhece essa história.
Aí chega Deus e fala, o que foi que vocês fizeram? Adão primeiro tira a responsabilidade dele. Fala, olha, essa mulher aqui que o Senhor me deu, ela que me fez comer esse fruto. Aí Deus, foi ela? Tá bom, então eu vou conversar com ela. Aí foi conversar com a Eva. Eva, que foi que você fez? Olha, essa cobra que o Senhor colocou aqui no jardim, que me enganou. Que me enganou, foi ela que me enganou. E aí Deus falou, é? Aí foi pra cobra. Aí falou, cobra, foi isso que você fez? Então a partir de hoje você vai comer do pó da terra. Eva, a partir de hoje as dores do parto sua vão aumentar sobremaneira e o seu desejo será pro teu marido. E você, homem, por sua causa toda a terra se tornou maldita. E você vai ter que trabalhar e suar para conseguir aquilo que eu tinha te dado de graça. Agora você vai ter que trabalhar, porque no meio aqui de tudo vai crescer espinheiros, vai atrapalhar você, tá bom? E a misericórdia do Senhor tirou eles do jardim, onde eles comiam da árvore da vida que era eterna. O que acontece em todas essas simbologias, pessoal? A árvore da vida é a árvore que dava vida para eles, tá? Era a árvore que simboliza a presença de Deus. Porque só Deus ele pode nos dar vida. O único que pode fazer isso é Deus. Quando você decide comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, é a lei de Deus sem Deus. É a lei de Deus, é o mandamento de Moisés, que Moisés, quando o homem sai de lá, passa um tempo Deus e fala assim, vocês querem saber como que é viver aqui pra mim, como que é viver dentro do meu reino? Tá aqui, ó. Não roubarás, não matarás, não cobiçarás mulher do próximo, não colocarás ídolos diante de mim, você não vai fazer um montão de coisa. Você já sabe o que é mal. Vai viver. Vai viver. E o homem começa a querer viver com conhecimento do bem e do mal, sem Deus orientar ele. O homem começou a agir de forma independente de Deus. Quando ele decide comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele traz para dentro dele o conhecimento do mal que ele não tinha. Ele vivia num lugar perfeito. Ele vivia na presença de um Deus perfeito, que ensinaria a ele, como um pai ensina para o filho, todos os caminhos que devem andar. E um pai, quando está lá com seu filho e o filho age de uma forma equivocada, ele se engana, ele erra, um pai corrige com amor. O filho ele não precisa ter conhecimento da morte, o filho não precisa ter conhecimento de estupro, o filho não precisa ter conhecimento de assassinato, o filho não precisa ter conhecimento de pobreza, de miséria. Não precisa ter conhecimento disso. Porque um pai que ama diz pro filho, eu não quero que você conheça essas coisas, eu quero que você conheça o bem, os caminhos que eu quero que você ande por obediência. Porque um pai que ama o filho, faz o filho caminhar no caminho do bem. Entende? Deus não tinha nenhum propósito em nós para nos mostrar toda a maldade que é possível de existir na ausência dele. A gente não precisava ter o conhecimento do mal, porque a gente tinha a oportunidade de andar do lado de um Deus perfeito, comendo da árvore da vida. Só que a partir do momento que o homem decide, porque o amor é isso, ele não te enclausura, ele não te coloca num lugar onde você não tem opções. O amor sempre dá opção. O amor, ele sempre fala, eu te instruo, eu te ensino qual é o caminho certo e o caminho errado. Mas quem vai decidir o que você quer é você. Porque o amor não tem a ver com o objeto do amor. Por exemplo, quando você não é uma pessoa legal, se você só é legal quando a outra pessoa é legal com você, então você não é legal. Você é uma pessoa reativa. Você é uma pessoa que não é legal. Agora, a pessoa que é legal, a outra pessoa não é legal com ela e ela permanece sendo legal, então ela é legal, independente de qualquer coisa. Do mesmo jeito, Deus. Deus é amor. Se você não age com amor, ele não vai mudar quem ele é porque você é diferente. Ele é amor. Então, o amor, ele é assim. Ele te dá opções. Olha, eu te amo. Se você não me ama, é uma decisão que é sua, quem você decidiu ser. Você decidiu agir assim, mas Deus não muda. Deus não muda. Agora, tem gente que acha que Deus é trouxa, Deus é um ursinho carinhoso. Isso não é verdade. Deus, ele não tem problema nenhum com amor próprio. E ele não ama você mais do que ele ama ele mesmo. Ele tem um amor próprio muito grande. Ele tem um amor próprio, ele tem um amor pelo nome dele. Ele sabe que ele vale mais do que toda a humanidade. Deus é Deus, isso mesmo. O Rodrigo falando, Deus é Deus. Então ele não tem isso, ele não tem problema com isso. Entende? Mas o tamanho do amor dele é tão louco pra gente, é tão inconcebível. Eu até falo, Deus, como é que você consegue algumas coisas? Mas Deus é Deus. O Rodrigo falou aqui, acho que a melhor definição de Deus é Deus é Deus. Não tem definição, a grandiosidade dele.
sabe? Então, o que o ser humano fez? Decidiu falar assim, não, eu quero conhecimento do bem e do mal. Pode deixar que eu vou decidir. E o que acontece? Aí o ser humano foi lá, começou a conhecer o que era o bem e o que era o mal. Precisou conhecer o mal e começou a tomar suas próprias decisões, baseados no conhecimento parcial que ele tinha. Eu vou te falar uma coisa, qual o grande problema, a grande questão, quando Jesus veio à Terra, com quem ele teve problema? Foi com o fariseu. Fariseu é o religioso. Religioso. O que é o religioso? Religioso, ele pega as regras, ele pega as regras, ele não consegue praticar todas as regras, porque é impossível você ser perfeito vivendo só pela carne, sem o espírito. É impossível. Ele não consegue viver, mas ele quer apontar para todo mundo dizendo que outras pessoas devem fazer. E te digo mais, se ai de você se não fizer, ele bota um peso de culpa em você que você vai para o inferno. O próprio Jesus falava, vocês fariseus hipócritas, vocês andam meio mundo para ir do outro lado do mundo, para fazer discípulos, para converter pessoas, para torná-los 2 vezes mais filhos do diabo do que vocês mesmos. Esse é o fariseu. É aquele que quer viver a lei de Deus sem Deus. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou ensinando vocês isso? Porque a lei de Deus, lá em Mateus 4, fala que, quando é perguntado para Jesus qual é o principal mandamento, ele fala assim, o principal mandamento é, você vai amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E aí ele acrescenta. Aí ele fala, esse é o maior e principal mandamento. E o outro semelhante a esse, é que você ame ao seu próximo como a si mesmo. Disso depende toda a lei e todos os profetas. Uma coisa que depende da outra é uma coisa que não vive independente da outra. Ela está abaixo. Uma criança é dependente dos seus pais. Se ela sair de perto dos pais, ela morre. Ela não vai funcionar. Ela vai ter problemas. A lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Você entende que a lei de Deus, ela só funciona com Deus, ensinando os princípios por trás da lei? Eu tinha uma crise gigantesca no início da minha fé, que eu não entendia Deus, não entendia a mente dele. Eu falava, como é que o Senhor fala 2 coisas diferentes no mesmo livro? Isso é bipolaridade. Isso não tá... eu falava, isso é muito doido, não dá pra te entender. E Deus foi me ensinando. Como é que um Deus que dá uma lei para um povo fala assim, não matarás? Aí ele vira pro rei Saul, ele vira pro rei Davi e fala, vocês vão lá e vão matar todo mundo. Vão matar as mulheres, vão matar as crianças, vão matar o gado. Não vai sobrar ninguém. É doido. Ele falou não mate, aí depois ele manda matar. O que é? Ele tá infringindo a própria lei? Você já parou para pensar nisso? Como é que um Deus vira para Abraão e fala assim, pega o teu filho e eu quero que você sacrifique ele. E depois você vai ler lá no livro de Jeremias, quando o povo de Israel, nojento, estava queimando os filhos como sacrifício vivo para outros deuses. Para outros deuses, pegavam as crianças deles e queimavam. Sacrificavam as crianças para outros deuses. E Deus fala assim, isso nunca nem me passou pela mente. O que vocês estão fazendo, vocês estão fazendo isso. O meu povo está fazendo isso, dizendo que é o meu povo. Vocês estão falando que vocês são meus? Eu nunca pedi isso. Como é que um Deus fala... Você entende? Não é estranho? Por isso que você pegar a lei de Deus sem Deus, você não vai entender. Você precisa que Deus te ensine. Porque Deus não é um Deus de regras. Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de princípios. E o princípio dele é ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Disso depende toda a lei que ele criou e todos os profetas que somos nós, que falamos em nome dele, que somos boca dele aqui na terra. Quando Deus mandou matar aquele povo todo, ele estava fazendo o princípio do amor. Ele estava colocando em prática o princípio do amor. Porque quando você tem um pouquinho de fermento do pecado, isso leveda toda a massa. Porque você sabe que quando você começa a caminhar com pessoas de maus hábitos, é muito provável que você adquira alguns daqueles maus hábitos na sua vida. Hábitos de pecados que vão te conduzir à morte.
E Deus fala, eu não quero nada, por amor a vocês, destruam. Ai, mas Deus é mau. Meu amigo, caminha com Deus, entende a mente dele. Sabe, é muito fácil a gente julgar as pessoas que a gente não conhece. É muito fácil nós julgarmos pessoas que nós não conhecemos. Conversa com a pessoa, deixa que ele te explique como ele pensa, e aí você julga a partir do que você conheceu. Eu sempre falo, eu sempre trouxe aqui pra vocês, você não precisa acreditar em mim, não precisa, não deve. Conversa com Deus você. Eu quero que você tenha a ousadia de chegar com Deus e falar assim, olha, eu aprendi isso, tô com dúvida. Não sei se eu acredito nisso mesmo não, você me explica? E deixa ele te explicar. Eu quero ver se você tem essa ousadia. Porque eu fiz isso, foi o que funcionou pra mim. Eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu tô lendo isso aqui, eu vou botar o Senhor à prova, vamos ver se isso é verdade. E nunca falhou. Nunca falhou, Deus nunca falhou. Então por isso que eu falo com convicção. Porque eu vivi isso, eu experimentei isso. Então quando o homem ele resolveu comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele disse, falou assim, pode deixar, você fica aí, eu fico aqui, eu vou ver conforme as regras. Deus falou, então tá aí. Tá aqui as leis, podem viver. Tá? Aqueles rituais, não sei se você sabe, que o povo de Israel começou a caminhar no deserto, começou a viver, e Deus começou a mostrar para eles alguns rituais que eles deviam fazer, de sacrificar boi, de sacrificar cordeiro, daquele tanto de coisa, né? Olha, vocês vão fazer isso por propiciação dos pecados, para eu aceitar vocês, porque vocês estão pecando, mas aí vocês vão lá, matam os bichinhos, fazem todo um ritual dentro do meu santuário, tá bom? E aí eu vou perdoar os pecados de vocês, todas as vezes que vocês fizerem isso, tá bom? Tá bom. O que os judeus fizeram? Eles começaram a fazer ali. Aí tinha um sacerdote que fazia todo aquele processo e tudo mais. Pronto, tá todo mundo, ó, perdão pelos meus pecados, perdão pelos pecados do povo. Legal. Com o tempo, eles acharam assim, cara, a gente tá fazendo tudo certinho, ó, pequei, fiz isso, mas eu sigo a lei, entendeu? Eu dizimo o endro e o cominho. Gente, as ervas, você imagina, você planta uma ervinha lá, colheu a ervinha, 10% eu vou dar aqui pro templo e o resto é meu. Tudo eles faziam, o princípio, as regras de você doar o seu dinheiro para os pobres. Eles faziam aquilo ali, eram impecáveis no ritual. Eles faziam tudo aquilo. E aí eles começaram a falar assim, eu sou santo, eu não preciso de Deus, eu sigo todas as regras. As regras. Aí Deus virou e falou assim, então você é livre porque você segue todas as regras? Meu amigo, deixa eu te falar, vamos ver o que está no seu coração? Você está seguindo as regras, mas na verdade, você está fazendo isso aí para aparecer. Porque você se acha melhor do que os outros. E o princípio do amar ao outro como a si mesmo não é executado, isso não existe no seu coração. Você não faz isso para amar o próximo, você faz isso para você se vangloriar, para você aparecer mais que os outros. E quanto mais pessoas você puder acusar e julgar que não seguem as regras, quanto mais pessoas você puder fazer isso, você vai fazer para você se sentir melhor. Você, quando está fazendo o seu jejum, você se descabela, faz aquela cara triste. Você faz isso não é porque você está fazendo isso para mim, para você mortificar a sua carne, você ter seu espírito voltado para mim, para você estar mais sensível a mim. Você está fazendo isso para todo mundo olhar para você e aplaudir. Olha que homem espiritual. Show. Olha que homem massa. Isso é amar os outros? Ou me amar mais do que aos outros? Acima de todas as coisas? Larga de ser hipócrita. Eu sei o que está no seu coração. Não fico olhando só o que você faz, não. Eu vejo o que está no seu coração. E o seu coração não tem nenhum amor. Sepulcro caiado. Sabe o que é um sepulcro? É um túmulo. Lindo por fora. Olha, sua aparência, seus rituais são magníficos. Agora por dentro tu é podre. Tu não tem amor. Não vem dizer que você me conhece. Que você tem os meus princípios dentro de você, os meus valores dentro de você. Não. Porque se você tivesse a oportunidade, você matava a todos. Como você já vem matando. É isso que Jesus falava. São pessoas escravas da própria aparência, escravas do próprio orgulho. E é por isso que você não tem como ser livre se você não viver pelo Espírito. Não tem como. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Deus lá no Éden, ele fez Adão, ele pegou o barro e construiu o barro, fez o boneco, nos fez. E ele foi lá e nas narinas do homem soprou o espírito de vida. Quando o espírito bateu no corpo, ele formou a alma. Tanto é que quando nós morremos, você vê lá quando Jesus morre. Ele fala assim, Pai, devolva a ti o meu espírito. Porque o espírito ele vem de Deus e ele retorna para Deus quando nós morremos. O nosso corpo volta para o barro.
de onde ele foi formado, porque Deus falou que nós somos pó, do pó viemos, ao pó retornaremos. E a alma? E a alma? A alma, ela tem dois destinos, o céu ou o inferno. E a alma é de governo, de propriedade do ser humano, porque Deus deu a alma para mim e para você. Você escolhe para que lado você vai. Camila, mas o que é o céu ou o inferno? A Bíblia nos ensina. Quem vive pelo Espírito, quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida. Mas quem semeia da carne colherá a morte. O que é Espírito? O Espírito Santo de Deus, a árvore da vida, que nós decidimos não comer. Que Deus, quando nos expulsou do jardim, ele falou, eles não podem mais comer dessa árvore. Porque agora eles conhecem o bem e o mal. E se eles fizerem isso, eles vão ficar eternamente condenados, como o próprio diabo ficou. Porque o diabo, ele pecou na eternidade. Nós saímos da eternidade para que só aqui, para a gente não ter pecado na eternidade, ser condenado pela eternidade. E aqui Deus restituir a nós a possibilidade de vida. É aqui. Quando a gente pecou, Deus retirou o espírito dele de nós. Teve a separação. Falou, é isso que vocês querem? Então vocês vão viver sozinhos. Vocês vão viver sozinhos. Mas quando Jesus morre na cruz e o Espírito Santo vem habitar em nós, nós podemos ouvir ou o Espírito, a nossa alma pode ouvir ou o Espírito, ou você pode ouvir a sua carne. O que é a carne? O corpo. Mas é o corpo aqui? Não, é o corpo aqui, ó, cérebro. O teu cérebro, ele está na carne. O teu cérebro, ele foi feito por Deus, não é que ele seja mal. Mas com o pecado, com a retirada do Espírito, que era quem ia direcionar os nossos caminhos, Deus iria direcionar os nossos caminhos, dizer o que era vida. Quando ele retirou o Espírito de nós, nós começamos a agir só com aqui, ó, a carne, a visão da carne. A alma, ela tem o governo, é onde estão nossas decisões, as nossas ações, são os nossos sentimentos, são os nossos pensamentos, é quem você é, seus desejos, a sua identidade. Não existe uma outra alma igual à sua. Então, quando a sua alma, ela decide ouvir só a carne, começou a ouvir só a carne, que é o nosso cérebro, ele foi programado por Deus pra gente pensar nas coisas materiais. Agir aqui, ó, você começa a pensar em comer, você pensa em segurança, você pensa em relacionamento sexual, de reprodução. É isso. E não tem nenhum problema com isso, desde que ele esteja submetido à direção do Espírito. Só que sem o Espírito, sem a árvore da vida, o ser humano ele começou a viver só pela carne. E quem vive só pensando nas coisas terrenas vai morrer. É claro, gente, como é que você pode ter um relacionamento com vários outros seres humanos? Como é que você pode constituir família? Como você pode pensar em caminhos cada vez mais altos? Nutrir a sua alma que precisa de sentimento e de amor, vivendo só de uma forma egoísta, porque o cérebro ele pensa em uma questão de sobrevivência, de segurança, pensando só de uma forma egoísta, só em você, só as suas necessidades, só os seus desejos. Ah, porque eu tô com fome, eu vou comer. Ah, mas eu quero muito doce, eu vou comer agora. Ah, mas é porque é isso que eu quero. Ah, é porque eu vou sair transando com todas as pessoas do mundo. E porque o cérebro, ele é imediatista. Ele pensa em prazeres imediatos. Ele tem aqui os olhos, ele aprecia a beleza. Ele quer os bons cheiros, ele quer sentir os prazeres do sabor. Ele quer sentir o prazer do toque. Os 5 sentidos, que são de Deus. Mas eles precisam ser direcionados por Deus. Agora a alma não, a alma ela quando saiu do espírito, ela começou a ouvir a carne, ela começou a fazer as coisas só pela carne. E quem começa a viver só pela carne vai colher morte. Veja você, eu não tenho autocontrole, não tenho domínio próprio, que é um fruto do espírito. Não tenho domínio próprio. Ganhei um dinheiro aqui, vou gastar tudo. Mas cara, se você gastar tudo, você nunca vai construir nada e você sempre vai viver nessa miséria. Não importa, a vida é agora. Aí você fala, mas isso não é sábio, porque o espírito, a sabedoria, ela está no espírito, ela não está na carne. A carne é infantil, ela é serva, ela serve para ser serva. E o Senhor é o espírito, entende? Então só tem como você ser livre se você viver pelo espírito. Por esse espírito que vem de Deus. É a única forma de você ser livre, direcionado por ele. Não tem nenhuma outra forma. Se você viver pela carne, você vai ser escravo da carne, escravo do pecado. Vivendo de uma forma imediatista, terrena, para as coisas terrenas. E você nunca vai conseguir compreender o que é ter a sua alma nutrida. Porque Deus sabe, Deus te fez. E Ele te fez como objeto de amor. Ele te fez para ser nutrido em amor. Para você viver o amor. E Ele sabe como que funciona esse amor.
O amor, ele funciona com você, com ele te amando, primeiro você se sentindo plenamente amado por ele. Você ter a sua identidade preenchida, porque você é a imagem e semelhança dele, mas só ele pode te contar isso, ninguém mais pode te contar isso. Só ele pode te provar todos os dias que você é filho ou filha de Deus. Ele sabe disso, que ele te aceita, que ele te ama, que ele quer te fazer crescer. Só dessa forma, ele sabe que você vai se sentir nutrido. E você preenchido de amor, você transbordar e fluir desse amor. Você, da mesma forma que nós temos um relacionamento com ele, ele fez o homem e a mulher para fazer um casamento, ele sabia disso, como o casal ia ser feliz crescendo juntos. Para você ter amigos, ele sabia disso, você ter seus filhos, porque ele sabe que o amor está nas pessoas, não nas coisas. As coisas são legais? Sim, mas são a cereja do bolo. O bolo é todo esse resto. E o que o cérebro faz? Ele transforma o resto, o trivial, a cereja do bolo, como se fosse uma coisa essencial. E não é, e é mentira. E você pode ver quantas pessoas que, cara, tem toda a riqueza do mundo, tem, né, materialmente falando, são ótimas. Mas as almas estão subnutridas. Por quê? Porque não preenche. Não preenche. Entende? Não transforme o trivial em essencial. Porque o essencial, quem vai te dizer é Deus. Só tem como você ser livre se você ouvir a voz de Deus, vivendo pelo Espírito. E abandonando a carne. Por isso é tão importante a gente mortificar a carne, ela perdeu o poder e a força dela. Todos os dias. Camila, você faz isso todos os dias? Não, não consigo. Como eu falho? Como eu falho? Mas eu tenho o Espírito Santo de Deus que todos os dias está me convencendo, me disciplinando, me corrigindo, me orientando, me incentivando. E ele faz isso com você. Porque ele não tem nenhum prazer em te ver indo pelo caminho errado. Ele não quer que você haja de forma independente. Ele quer te ensinar a lei dele de acordo com os princípios dele. Olha, tem horas que você quer amar uma pessoa, você acha que é daquele jeito, e o Espírito Santo de Deus fala pra você, não faça isso. Você vai ferir um princípio, você não sabe de coisas que eu sei. Você vai atrapalhar ao invés de ajudar. Só o Espírito Santo de Deus pode te ensinar a aplicar corretamente a lei dele. Não procure você, com seu próprio entendimento, fazer as coisas. O Espírito Santo de Deus, ele te dá dons, ele vai te dar dom de discernimento, de sabedoria. Ele vai te ensinar as coisas, ele vai te inspirar. Entende? Só tem como você ser livre dessa forma. E eu já disse, eu do fundo da minha alma, eu queria muito que você acreditasse nisso. Muito. E ousasse experimentar isso de verdade. Sabe, se você não acredita, eu te desafio a você ir lá e fazer. Você ir lá e fazer. E depois falar, Camila, é mentira ou é verdade? E aí você faz isso. Mas você ter a ousadia de experimentar, de não ficar elocubrando. Ah, é mentira, mas mentira baseado no quê? Você já tentou? Não. Ah, então como você sabe? Tá bom? Eu quero trazer isso pra vocês hoje. Esse desafio de você colocar nas mãos de Deus e falar assim, ah, é? Então eu quero ver se esse negócio que você fala é verdade mesmo. Tá joia? Pessoal, de segunda a quinta, às 13h30, tô aqui falando das coisas de Deus. A gente tá na Semana da Liberdade. É, assim, um dos maiores propósitos de vida é a liberdade, né? Deus quer que a gente seja livre. Não se deixem submeter novamente a um jogo de escravidão. Não deixe que as pessoas digam a você fora da sabedoria e do entendimento de Deus. Tá colocando regras acima de Deus. Não permita. Sempre coloca diante de Deus. Pergunta pra Deus, isso é real? Isso não é real? Porque Deus vai te conduzir. Eu te incentivo a fazer isso. Coloca diante de Deus e peça pra Ele, pro Espírito Santo de Deus, te ensinar. Porque Ele vai te conduzir. Eu asseguro isso. Eu asseguro que o Espírito Santo de Deus tem o maior prazer de pegar na sua mão e te conduzir. Ele tem o maior prazer, porque Ele gosta disso. É de relacionamento. Ele é Pai. Ele ama fazer isso. Eu te asseguro isso. E eu te desafio a fazer isso hoje. Tá bom? Eu aguardo vocês amanhã de novo às 13h30. Pessoal, grande beijo, façam uma excelente terça-feira.